Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos de novo, né? O projeto de extensão Oficinas Culturais, o Núcleo de Museologia, Território e Sociedade, NUNTES, ambos da Unirio, iniciam hoje a primeira roda de conversa do projeto Diálogos Culturais. Nossa dinâmica será muito simples, se deixarem. A cada 15 dias, sempre neste horário, reuniremos um olhar feminino e um olhar masculino para um bate-papo informal sobre um determinado tema. Para o encontro de hoje, sobre o tema políticas culturais, temos a presença da historiadora Lia Calabre, do gestor cultural Alexandre Santini. Meu nome é Vladimir, sou professor da Escola de Museologia da Unirio e serei o mediador deste encontro. Como a gente combinou rapidamente no início, antes do primeiro encontro, de sermos interrompidos, vamos começar com o Santini, depois daremos voz à Lia, na sequência abriremos para um debate. Tá? Então, desde já, de novo, todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Santini, é contigo. Obrigado, Vladimir. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar podendo fazer essa conversa aqui. O certo mesmo era a gente começar escutando a Lia Calabre, porque ela é realmente a nossa mestra, a nossa referência aí no tema, na área, inclusive a minha. Quer dizer, então o aprendiz para falar primeiro aqui, no caso, mas é mais por uma questão da dinâmica, porque eu também, com esse mundo virtual que a gente vive aí, acabou grudando essa conversa aqui com outro compromisso de uma live também semelhante a essa que vou estar daqui a pouco. Mas eu até tinha preparado aqui toda uma apresentação, eu vou passar por ela muito rapidamente, mas porque eu acho que esse episódio que nós vivenciamos aqui coletivamente, dessa invasão aqui da sala e tal, eu acho que não dá para a gente passar batido, não. Eu queria falar sobre isso, porque eu acho que isso acaba que tem muito a ver com o tema do que a gente está falando aqui, né? Se a gente, porque até a pergunta, a provocação que foi dirigida a gente para dialogar aqui seria pensar o que retomar, como trazer, como retrazer para a cena, né, os pressupostos do que foram a construção das políticas culturais de caráter transformador e emancipatório no Brasil, que se tornaram uma referência para a América Latina e para o mundo, tudo isso, né? E eu tinha feito uma apresentação aqui um pouco baseada nisso, né? Mas diante do que aconteceu, eu quero também dividir com vocês uma reflexão que eu acho que diante de, porque isso que nós estamos, o que a gente acabou de presenciar aqui é uma demonstração do contexto de guerra cultural que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo sob uma guerra cultural. O fascismo, a extrema-direita, ele se instalou como um fenômeno de massa no Brasil, né? E mesmo que essa turma, que esse grupo que tomou de assalto o poder no Brasil perca as eleições em 2022, algo que muita gente diz que é algo dado, eu particularmente não acho que é nada dado, mas que ainda que isso aconteça, é preciso entender que essa ideologia, esse comportamento bizarro, ele se instalou como um fenômeno de massa no Brasil. Né? Ele se instalou como um fenômeno de comportamento, como uma coisa que transcende muito, inclusive, a nossa capacidade de intervenção e de compreensão. Então, eu acho que, é claro que a gente é importante, e eu tinha preparado toda uma fala aqui no sentido da gente recuperar alguns pressupostos das políticas culturais, quase como uma recordação mesmo, para que a gente pudesse lembrar da onde a gente parou, né? Então, eu estaria falando aqui mais ou menos de onde a gente parou. Mas o que eu quero dizer de saída aqui, em função desse acontecimento, é que da onde a gente parou, e acho que o Brasil caminhou muito, né, nas primeiras décadas do século XXI no campo das políticas culturais, mas aonde a gente parou é insuficiente para enfrentar o cenário que nós estamos vivendo e que nós estamos que viver até agora. Então, assim, nós vamos rapidamente aqui recuperar alguns pressupostos, digamos assim, de onde a gente estava, né, até 2016, mais ou menos, vamos colocar aí, e mais ou menos o contexto que a gente está vivendo aqui, mas acho que é muito importante a gente entender que para olhar para frente, para olhar para o futuro, para o que a gente precisa fazer, talvez os mecanismos, as ferramentas, os instrumentos, os pressupostos que a gente construiu, eles sejam insuficientes
para dar conta dessa coisa desassombrada, né, que nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, porque não é só o governo que está doente, a sociedade também está adoecida, né? Então a gente precisa também entender que políticas culturais, né, que a gente pode construir para realmente sanar essa sociedade. Mas vamos lá, porque eu acho que, de certa forma, é importante também, né, recuperar coisas importantes que foram construídas no Brasil e que o Brasil se tornou referência nesse campo das políticas culturais aí nas últimas décadas. Então, era para dialogar sobre isso, né, e pensar sobre esse universo da gestão das políticas culturais no Brasil que a gente gostaria de estar pensando, né? A gente gostaria de estar pensando aqui, de falar de políticas culturais é falar de política e cultura, é falar de várias dimensões, né, do que pode ser definido como políticas culturais, né? Sejam as políticas públicas, sejam as iniciativas da sociedade civil, que também são políticas culturais, né? A questão da legislação cultural, o campo normativo, né, que vai desde a construção de leis a nível local, a nível nacional, como também as convenções e os tratados internacionais, e o que nós estamos fazendo aqui, que é a produção de conhecimento e reflexão, os estudos culturais, toda a construção também nesse campo, que o Brasil é referência, temos aqui a Lia, temos aqui vocês também na museologia, que são referência nessa pauta, né? Quer dizer, importante recuperar a matriz conceitual, né, que a gente partiu para pensar esse processo, especialmente a partir da gestão do ministro Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que são as 3 dimensões da cultura: a dimensão simbólica, econômica e cidadã. É um conceito absolutamente atual também para se pensar, é usado como referência no mundo, e infelizmente o Brasil vem numa lógica há alguns anos de desconstrução desse processo, né? Eu gosto quando a gente pensa dessa coisa das 3 dimensões da cultura e esse conceito da cidadania cultural, que ele é muito presente também nessa discussão. Eu gosto sempre de trazer esses 2 paradigmas, né, que é o da Marilena Chaui, que fala da universalização dos direitos culturais, né? Então, quando ela pensa em universalização, ela pensa em garantir aos setores menos privilegiados, vamos dizer assim, setores populares, a classe trabalhadora. Esse conceito dela surge a partir da atuação dela como gestora, como secretária de Cultura da cidade de São Paulo, no governo da Luísa Erundina. Então, nós falamos aqui da cidadania cultural no sentido da igualdade, mas, ao mesmo tempo, também nós temos que pensar no sentido da diferença, né, que é a evitar a marginalização do não normativo. Então, toda essa perspectiva mais recente das chamadas pautas identitárias, então, o processo de reconhecimento e legitimação de direitos culturais das minorias e tal. Então, tudo isso é muito importante também, e acho que a gente tem que trabalhar essa ideia de cidadania cultural sempre nessa dialética aí, né, entre o direito à igualdade e o direito à diferença, né? Então, e nós temos aí, na experiência do governo Lula e também no segundo governo, os governos Dilma também, os diversos conceitos aí e um novo olhar para as políticas culturais que se estabeleceu em diversos aspectos. Eu quero destacar 2 legados que eu acho que são legados que até hoje estão aí, de alguma forma, estabelecidos, né? Que é o Sistema Nacional de Cultura. Mesmo que você não tenha ele funcionando plenamente no Brasil, você tem as cidades brasileiras, os estados brasileiros, trabalhando na perspectiva dos conselhos, dos planos, dos fundos de cultura. É uma agenda que se estabeleceu. E a agenda do Cultura Viva, né? Que é, vamos dizer assim, a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura. Você tem aí, de alguma forma, a rede dos pontos de cultura estabelecida no Brasil, tem a ideia dos pontos de memória também, falando para esse campo mais da museologia, e você tem isso como um conceito estabelecido, mais do que somente uma política pública, né? Tem uma legislação sobre isso, que é a Política Nacional Cultura Viva, que foi aprovada em 2014, a Lei Cultura Viva, né, de autoria da deputada Jandira Fegali, e você tem o reconhecimento nacional e internacional desse programa. Essa semana mesmo a gente foi convidado aqui a participar de uma programação dos 10 anos dos pontos de cultura na Argentina. Você tem agora o México começando uma política enorme de pontos de cultura também, né? Então, isso tudo deixou legado, isso tudo deixou coisas que continuam acontecendo. Agora, qual o contexto que a gente vive? Aí vem aqui o nosso dia de hoje, aqui, né? O contexto de retrocesso político-institucional, a extinção do Ministério da Cultura. Ali estava dando uma prévia aqui do que está acontecendo, por exemplo, na Fundação Casa Rui Barbosa, nas vinculadas, que é
desolador, né? Essa desconfiguração dessa arquitetura de participação social, do Conselho Nacional de Políticas Culturais, a guerra cultural, que eu acho que a gente foi vítima aqui hoje aqui desse ataque, e especialmente, né, além desse setor que hoje está no governo não ter projeto estratégico para políticas culturais, mas, ao mesmo tempo, eles têm um processo de ideologização do debate público sobre cultura, que esse sim é um projeto, né? Esse sim é um projeto reacionário para a sociedade, onde a cultura é eleita como inimiga, né? Então, isso é muito importante a gente colocar também. Agora, não só de problemas, né, nem só de falências, né, a gente vive nesse processo. Importante resgatar aqui, que eu quis trazer um pouco para esse debate, estou passando bem rapidamente, mas para a gente também poder dialogar um pouco, mas o que foi a experiência da construção da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, né, no ano passado, e que até hoje está em processo de implementação. Um processo em meio à pandemia, num contexto de paralisação total das atividades do setor cultural, aonde a sociedade, os setores organizados da cultura, junto com uma articulação importante com o parlamento, com parlamentares progressistas, né, a partir de um processo de intensa participação social, que o secretário de Cultura do Ceará, o Fabiano Piuba, definiu como o estado de Conferência Nacional de Cultura, que acho que a gente viveu ao longo de todo o ano passado, né, que permitiu a mobilização do Brasil inteiro pela aprovação dessa lei, que significou o maior investimento público na história das políticas culturais brasileiras. Por exemplo, isso num contexto de um governo de extrema-direita. Então, como que isso aconteceu? Né? Isso é preciso ainda, muita gente vai ter que estudar, vai ter que se debruçar sobre essa questão aí. E temos um legado concreto, quer dizer, a gente vem aí com todo esse histórico, né, que eu não vou aqui desfiar pelo tempo, mas, assim, objetivamente, a Lei Aldir Blanc chegou a todos os estados do Distrito Federal e a 4.176 municípios. Só para vocês terem uma ideia, o Cultura Viva, que até então tinha sido a política de maior capilaridade dentro das políticas culturais do Brasil, ele chegou a 1.200 municípios, né, em 10 anos de implementação. A Lei Aldir Blanc chegou a 4.176 municípios em um ano. Então, é algo muito importante, e não é importante pensar ela só como uma lei emergencial, porque ela, de certa forma, acionou os mecanismos do Sistema Nacional de Cultura, o repasse através dos estados e municípios, a descentralização dos recursos, né? Então, por exemplo, agora existem duas agendas importantes no Congresso Nacional, que é justamente, né, a Lei Aldir Blanc II, que prevê a criação dessa política nacional de caráter permanente, ou seja, pegar esse recurso dos 3 bilhões e criar a partir dele uma política permanente de descentralização de recursos para fomento e manutenção do setor cultural através dos estados e municípios. Mas isso é impossível, é utópico? Ora, veja bem, a Lei Rouanet, ela movimenta há 10 anos, numa série histórica, 1,5 bilhão, né? E ela é uma lei de fomento indireto, e ela é uma lei que concentra recursos em determinadas regiões do país ou determinados lugares, né? Porque você fala Rio, São Paulo, mas você não está falando das periferias ou dos interiores, você está falando de determinados segmentos da cultura, né? Que concentram esses recursos. Então, você pensar em 3 bilhões de forma descentralizada, do ponto de vista da política pública, é algo extremamente razoável. Claro que a gente está num contexto de teto de gastos e tal, da emenda constitucional 95, que dificulta isso. E tem também o projeto da Paulo Gustavo, que ainda é uma política emergencial, entendendo também que a pandemia não acabou, o setor cultural continua, né, num estado, vamos dizer assim, de emergência, que é necessário, então, hoje existe esse recurso, né, de 4,3 bilhões de reais apurado no Fundo Setorial do Audiovisual e no Fundo Nacional de Cultura. Há uma emenda constitucional aprovada esse ano, né, que propõe a desvinculação de fundos, ou seja, esse recurso está ameaçado. Então, o que a Lei Paulo Gustavo, o projeto de lei 73/2021, faz é tentar garantir que esse recurso não saia da cultura, que ele se mantenha destinado, vinculado à cultura, através de um conjunto de ações também emergencial e de descentralização de recursos, seguindo um pouco a lógica da Lei Aldir Blanc. Vou
interromper o compartilhamento aqui. Eu passei um pouco correndo pelas coisas, por causa também para a gente aproveitar o tempo. Depois eu posso disponibilizar aí para o Vladimir, para a turma aí, a apresentação que pode fazer chegar a todas e todos vocês. Mas, basicamente, assim, para resumir e para concluir aqui essa participação, o que eu queria dizer é isso, quer dizer, é necessário olhar com muita cuidado e atenção para essa trajetória, né? O Brasil constituiu um arcabouço, um repertório, né, para se pensar as políticas culturais muito importante, é preciso olhar para isso, é preciso olhar para essa capacidade que o setor cultural tem, essa resiliência que o setor cultural tem, de mesmo num cenário de profunda adversidade, né? Conseguir vitórias públicas importantes, como no caso da Lei Aldir Blanc. Então, que força é essa? Da onde vem essa força, né? Que faz com que o setor, mesmo num dos piores momentos, consiga uma vitória pública dessa expressão. E, finalmente, voltando ao início aqui da exposição, dizer que acho que tudo isso que foi feito talvez seja insuficiente, né, para uma retomada. É evidente que essa retomada passará, obviamente, pela recuperação do Ministério da Cultura e de toda essa arquitetura institucional, né, que ela vem de décadas, porque não é só o Ministério da Cultura, nós estamos falando de instituições como o IFAM, que tem mais de 70 anos, como a Biblioteca Nacional, enfim, nós estamos falando aí de toda uma arquitetura institucional secular, né, que precisa ser recuperada e, de novo, mas dizer que também a gente tem um desafio enorme pela frente, que é essa fissura, essa fratura que a sociedade brasileira hoje vive e enfrenta, né? E que as políticas culturais elas deverão ser capazes, de alguma forma, dar a sua contribuição para a recomposição desse tecido social. Esse talvez seja o maior desafio da nossa vida, da nossa geração e das diversas gerações que se dispõem a estar nesse lugar, estar nesse momento, encontrando na cultura um espaço, um lugar para se posicionar, né, diante dessas questões sociais aí que a gente enfrenta. Então, eu fico por aqui, Vladimir, e agradeço mais uma vez aí o convite para aproveitar o tempo que me resta aqui para ouvir um pouquinho a Lia também. Super obrigado, Santini, pela tua fala. Gostaria de aproveitar, quem tiver alguma questão para o Santini e quiser usar o chat, já pode ir colocando aqui, que depois a gente vai compilando e a gente fala. Eu vou passar agora a vez para a Lia. Bem-vinda, Lia. Obrigada, Vladimir. Obrigada, pessoal. É bom estar aqui com vocês e, enfim, né? Eu acho que a fala, o Santini começou a fala dele assim, muito assertivamente. A gente ele, né, e recuperou no final. Eu acho que a gente tem certamente uma fissura, e independente do que venham a ocorrer nas eleições, nos diversos níveis de governo, a gente tem uma sociedade cindida de uma forma que nunca tivemos, claramente cindida. Isso não significa que não tivéssemos diferenças, e a gente descobriu que tínhamos, inclusive, muitas, mas essa forma de agir, digamos que, com todas as diferenças, havia uma espécie de respeito a protocolos, né, uma questão das sociabilidades, das discussões, e nós, nos mais diversos ambientes. Eu fui professora da rede pública, então peguei os anos 80 em muitas assembleias com grupos das mais diversas tendências, né, e assim, todos nós, com o máximo de diferença que tínhamos, respeitávamos alguns protocolos democráticos, né? O ouvir, o respeito ao outro, o espaço da diferença e a luta política. E aí você vai para a luta, você vai argumentar, mas assim, o sujeito não era seu inimigo mortal, você não tinha que destruí-lo. E eu acho que a gente tem realmente um discurso de ódio, né? E acho que o João Castro vem definindo bem, vem trabalhando bem realmente a questão da guerra cultural, assim, nos coloca numa posição bastante complexa, principalmente nós, da universidade, nos processos de formação. Quer dizer, nós
que formamos os outros, aqueles que se formam conosco, né? Então, a gente vive um momento bastante complexo. Eu tinha feito um desenho de apresentação completamente diferente da do Santini, foi ótimo, viu, Santini? Porque eu fiz a coisa toda solta, não preparei nada, bem, então foi ótimo, porque você fez uma recuperação, e eu vou fazer alguns comentários mais pontuais. Né? Assim, eu tinha começado exatamente assim, que o maior problema que a gente enfrenta no Brasil, a gente tinha uma pergunta, nós tínhamos duas perguntas, né? Tempos pandêmicos, reconsolidação de políticas e novas pautas, inclusive num diálogo com a América Latina. E aí eu tinha pontuado para começar exatamente dizendo que o maior problema que a gente tem não é necessariamente a pandemia, mas o pandemônio e o caos, né? O desinvestimento, as destruições setoriais, uma campanha de descrédito e difamação exatamente do campo da produção do conhecimento, né? A banalização do ódio, a banalização da morte, a banalização, enfim, né? Assim, a gente tem um caos, a gente tem um desinvestimento profundo que eu vejo também como uma espécie de reação àquilo que se avançou, né? É isso, assim, muitas vezes parece, e Santini fez lá o panorama, a gente não avançou o suficiente, mas a gente avançou muito, a gente entrou por campos e gerou um processo reativo de uma monta que a gente não imaginava, a gente imaginava as fissuras, a gente imaginava os preconceitos cristalizados, a gente imaginava as temporalidades congeladas, né, no longo tempo, então a questão do racismo, da homofobia, mas a gente não imaginava o grau de intensidade que, por quase 2 décadas de democracia, gerou um processo de reprimir, né? Os sujeitos estavam com algumas questões reprimidas e a gente não havia se dado conta da dimensão, né? Tentando pensar um pouco, né, a proposta de pensar tempos pandêmicos e reconsolidação de políticas, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa começar a olhar quando a gente pensa no futuro é que, assim, primeiro, que a pandemia e o isolamento se prolongou por muito mais tempo do que qualquer um podia imaginar, do que podia ser previsível. Isso, na verdade, nos obrigou a usar, né? E os produtores de cultura, né? Em geral, os produtores em geral, artistas, produtores, a repensarem a produção cultural em novas bases. E aí, assim, a gente não pode ter ilusão, quem estiver na gestão, quem estiver na formação, quer dizer, algumas dessas inovações / soluções, elas vão ser mantidas, né? Tem algumas coisas, enfim, é muito provável que em alguns caminhos, alguns avanços ou algumas soluções ou algumas inovações se tornem o lugar comum, né? Acho que, na verdade, raramente a gente vai retomar o lugar, né? A gente já vinha discutindo, né? Você vai ter um novo normal e não normal, você não vai retomar o ritmo, a vida e as formas do período pré-pandêmico, mas sem dúvida que isso vai demandar de quem está nos postos de gestão e quem está nos postos de formação um conjunto de inovações e de pensamento sobre inovações no campo das políticas e no campo dos fazeres. Acho que a gente vai ter que exercitar uma série de aprendizagens. Eu acho que, de alguma maneira, existem algumas experiências de gestão que já têm feito isso. E aí eu queria me referir, inclusive, à própria Niterói e a Santini, que está aqui. Eu acho que a gestão de cultura de Niterói tem tentado se reposicionar
nesse novo contexto. Ele acabou não falando da experiência dele, mas falando historicamente, e eu queria realmente, assim, a Secretaria das Culturas tem buscado formas diferentes digitais de prêmios, com a preocupação central de responder aos problemas e às especificidades territoriais, né? E acho que essa é uma grande chave para a gente pensar e para a gente discutir cenário de futuro. E até muito interessante, há mais de uma década atrás, lá, enfim, por volta de 2010, um pouquinho antes, né? Vários estudiosos franceses nos diziam, não, a questão é fundamental, vocês estão indo por um caminho complexo, não é a questão nacional, é a questão territorial, nós já viramos essa chave na Europa, né? A questão você precisa trabalhar na descentralização, só que nós vínhamos de um outro processo, nós vínhamos da não existência de políticas. Você não podia falar sobre a questão do fortalecimento territorial de alguma coisa que não existia e que não havia sido praticada, principalmente num país com a tradição do Brasil de seguir os parâmetros de políticas públicas determinados pelo governo federal e elas vão descendo, isso no conjunto das políticas, não só na cultura, mas na educação, na saúde. A gente tem uma estrutura piramidal, então, assim, o governo federal pensa, ainda que a Constituição fale sobre a autonomia dos territórios, a autonomia dos municípios, os municípios tenham muita autonomia realmente frente ao governo federal, há uma tradição, quer dizer, essa prática de autonomia municipal, ela não vinha sendo praticada, ainda que ela tivesse prevista na Constituição de 88. E acho que é interessante a gente pensar que a própria crise atual, do governo atual, né, o desencontro, o descaminho entre o governo central e um conjunto de administrações municipais e estaduais está provocando os municípios a que eles pensem, e aos estados mesmo, em consórcios, né, o consórcio do Nordeste, formas efetivamente federativas de se desvincular e de se desobrigar a seguir determinados parâmetros e padrões do próprio governo federal. Acho que a gente também está tendo um exercício muito interessante de pensar a questão territorial. O Estado ele tem uma estrutura mais pesada e os municípios, na verdade, ficarem muito atentos aos diagnósticos e às realidades locais. E alguns municípios, um deles é Niterói, tem feito isso de uma maneira muitíssimo interessante, com eficiência e eficácia no campo da cultura, né? De pronto, logo no início da pandemia, o que ficou claro para o conjunto das prefeituras era a necessidade mínima de um conhecimento do campo da cultura, na verdade, do conjunto dos campos criativos. Até para você fazer ações emergenciais, você precisa saber o que e para quem, né? Você precisa ter diagnóstico. Então, eu acho que essa foi uma questão, uma questão que está dada. E aí a questão, a lei Aldir Blanc, ela só veio aprofundar a discussão sobre a necessidade da produção do conhecimento territorial sobre o conjunto das realidades, sobre o conjunto das políticas, né? Então, eu acho que essa é uma questão que está posta, né, para a construção de políticas, e sem dúvida que a reconsolidação das políticas elas precisam ser vistas, né, visando solucionar as lacunas, as ausências, mas também pensando nesses novos cenários, nessas novas bases de informação que foram construídas nesse processo de emergência. Eu acho que a lei Aldir Blanc, até mesmo para responder à lei, muita coisa, muita informação foi produzida, e ela precisa ser analisada, processada, sistematizada. Eu acho que a gente tem, né, Santini chamou a atenção que, mesmo com a pouca atenção do governo federal, o processo, a importância do Sistema Nacional de Cultura, do repasse fundo a fundo, ficou claro,
né? Então, nessa articulação, você precisa ter as articulações entre Estado e municípios, entre governo federal, Estado e município, né? Essa foi uma questão, essa articulação federativa, ela se tornou fundamental, e também ficou claro a questão da participação ativa da sociedade, a necessária participação ativa da sociedade ou dos fazedores de cultura, no mínimo, que é como Albino gosta de chamar todo o povo, né, envolvido, né, com o campo da cultura. Isso se mostrou fundamental nos processos de articulação e de agilização da chegada do recurso para o lugar certo, da divulgação entre a sociedade. Então, acho que tem alguns aprendizados, a gente precisa olhar um pouco para isso, para pensar um pouco, né, nessa estrutura. Né? Porque assim, a gente efetivamente vive uma complexa, para não dizer trágica, conjuntura, né? Com um governo claramente fascista, com tendências conservadoras, né, capturado pela lógica, né, mais selvagem do sistema capitalista, de destruição completa do estado de bem-estar, de entrega das riquezas, inclusive naturais. A gente vive um processo de insegurança jurídica. Na verdade, tudo que a gente... o conjunto de preceitos e de regramentos são relativizados e burlados o tempo inteiro, né? A questão do valor da lei, né? Ela na verdade, nos deixou numa situação bastante fragilizada. Você tem toda uma discussão, toda uma relativização. Eu sou da área, eu estive na gestão e a gente cumpre um conjunto de regramentos que não são cumpridos. Eu não sei como é que a CGU e todos os TCUs vão se comportar em relação a esses sujeitos nesse desdobramento, né? Mas sem dúvida que, né, essa não é uma situação de normalidade. Então, também é um momento em que a gente deve criar focos de resistência, insurgir, criar mecanismos, usar os mecanismos legais que a gente possui, como tem sendo usado. E pensando um pouco na conjuntura internacional, acho que a gente pode pensar que 19 e 20, pensando na América Latina como um todo, só para responder à provocação, a gente teve uma conjuntura complexa, com um crescimento de movimentos de direita ou mais conservadores bastante forte, mas a gente também vem observando, desde o ano passado, a virada em alguns países, na verdade, a retomada, talvez alguns deles tenham avançado mais do que nós nos seus processos de democratização do pensamento sobre ser cidadão e sobre cidadania, né? Então, na verdade, a gente tem assistido mobilizações de diversos grupos sociais que, nesses países, impuseram algumas derrotas para os movimentos mais conservadores. Acho que o setor da educação e o setor da cultura tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida, Santini, seria ótimo a gente ficar. Enfim, a cultura e a educação têm um papel fundamental exatamente na defesa da democracia, dos direitos, da denúncia dos crimes, dos atentados, inclusive contra o meio ambiente, e são setores que demonstram historicamente uma capacidade grande de resistência e de luta. E não é à toa que fomos invadidos e que fomos atacados. Na verdade, não é por nada, né? Exatamente pelo papel que representamos e pela capacidade de fazer com que os sujeitos reflitam e pensem sobre a realidade que os cerca, que o tempo inteiro somos, seremos e continuaremos a ser objetos da ira
de parte desses grupos, e por isso eles vêm de uma maneira tão, né, buscando, na verdade, nos bloquear com as ferramentas e as maneiras possíveis, né? No fundo, não é um diálogo, é um processo de, né? Você entra para calar, você entra para que as pessoas não falem, não tem diálogo. Eu acho que exatamente pelos nossos canais mais tradicionais, que são a sala de aula, o dia a dia, né, a militância, os projetos de extensão, né, aquilo que nos põe na rua e nos faz individualmente, né, num trabalho de formiguinha, e lá plantando semente por semente, conversando com sujeito por sujeito, e a gente pode pensar nos projetos como Cultura Viva, né, nos diversos projetos que permitem que a gente plante as sementinhas e que a gente realmente veja uma série de novos, né, de árvores da esperança florescerem pelo caminho onde a gente vai indo. E é isso, assim, eu trouxe uma fala mais aberta, né? O Santini trouxe uma coisa mais sistemática, e a ideia era conversar. É isso, vamos conversar. Maravilha, Lia. A ideia era mesmo um grande bate-papo, a gente foi precipitado por um caminho, mas você e o Santini trouxeram de volta para o que interessa. Eu queria abrir para a roda de conversa, para a audiência, para quem quiser fazer algum comentário, alguma colocação, no caso agora para a Lia, porque o Santini precisou sair já. Alguém gostaria de alargar a roda? Enlarguecer? Boa noite, Vladimir. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Tá bom, Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aqui presente. E é sempre bom te ouvir. Sempre aprendo muito, muito com você. Nessa tua fala, Lia, eu não sei se... Desculpa, talvez esteja divagando aqui um pouco, mas eu queria colocar de qualquer maneira. Nessa tua fala aqui, eu fiquei refletindo em algumas coisas, principalmente quando você traz do papel da cultura, na questão do fortalecimento da cidadania, do cidadão e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, na lógica em que nós estamos vivendo, e isso cada vez mais acentuada, dessa lógica neoliberal, conservadora, e e que a gente está inserido nesse contexto desse capitalismo exacerbado, né, em que cada vez mais é reforçada a individualidade e como assim dizer, do sujeito empreendedor de si, e isso tem impactado todo a nosso sistema de vida, inclusive nas próprias políticas, né, nas políticas sociais. Não é à toa que a gente tem visto o desmonte das políticas trabalhistas, previdenciárias, né? Você falou na conversa inicial com a gente que você se aposentou, que felicidade que você teve isso. Eu já sou de uma geração que a gente não sabe mais se vai se aposentar e por aí vai. E isso tem refletido nas nossas vidas, na vida em sociedade de uma forma geral. Não é à toa que a gente vê no sistema da uberização, né? Então, do homem que é empreendedor e que cada vez mais menos sem direitos, né? Sem os direitos sociais básicos e tudo mais. Aí, pensando nisso, Lia, pensando na questão das políticas culturais, eu queria ver contigo se você conhece alguma reflexão nesse sentido, algum trabalho que tenta articular, como assim dizer, as políticas culturais com essas políticas sociais básicas, e até que ponto, qual é o papel das políticas culturais nesse sentido. A gente vê, por exemplo, a Fernanda está aí, que é educadora museal, cada vez mais se exigindo que as pessoas tenham MEI, né? Se eu falei de uberização, a gente vê muito isso no mundo da cultura, o MEI, o CNPJ, né? A gente não tem mais essa pessoa física, aquela pessoa física que é trabalhadora e, por ser trabalhadora, ser uma pessoa que tem os seus direitos, né? Então, a gente vê as pessoas cada vez mais sem direitos. E isso a gente também se vê refletido no campo da cultura e também das políticas culturais. Então, até que ponto, né, que as políticas culturais, da forma como estão sendo implementadas, também não tem impulsionado isso,
né? A uberização do sujeito, a CNPJação do sujeito que é garantidor de si e sem o respaldo do Estado. Aí eu queria, assim, essa tua fala me veio essas coisas e eu queria ouvir um pouco de ti, o que é que você pensa sobre isso, se você conhece algum estudo sobre isso e por aí vai. Lia, desculpa interromper. Fala, você quer que o Renato fale também? Renato, você gostaria de acrescentar a fala do Átila? Não, pode ficar tranquilo, eu acho que se ali é para ficar, sei que a pergunta do Átila foi bastante ampla, então acho que talvez seria melhor a Lia focar nessa pergunta e depois eu posso, se for permitido, eu posso fazer a minha mais direta. Tá perfeito mais então, Renato. Tá bom? Tá perfeito. Átila, você pegou num ponto fundamental. Ainda na gestão Dilma, quando a gente começou a fazer discussão sobre economia criativa, né, algumas secretarias pegaram isso exatamente para transformar, para criar os tais dos sujeitos empreendedores. Então, hoje, essa na verdade, uma grande complexidade, né, que os sujeitos têm encontrado, e eu tenho feito atividades também fora do Rio, tem sido né, assim, toda a formação e todo o apoio ao empreendedorismo. Então, ela virou, né, todos os sujeitos, assim, olha, o que você tem que fazer é sair empreendendo. E essa discussão era uma discussão que, ainda na gestão Gil e com o Juca, vinha sendo tratada com um pouco mais de delicadeza, porque, por exemplo, o projeto original do Cultura Viva, a ideia era que o recurso original virasse a roda e que os sujeitos, então, passassem né, assim, com o recurso inicial, eles conseguiriam ter atividades que os sustentassem. E o que ficou óbvio no final dos 2 primeiros anos do projeto, bom, primeiro porque o recurso era muito pequeno, era até muito difícil não era um projeto de empreendimento dado o tamanho do recurso, mas que também a grande maioria das ações dos pontos de cultura, elas não geravam produtos comercializáveis, né? Porque, sim, quando a gente olha, porque a questão é assim, quando a gente faz uma discussão sobre a cultura nesse viés mais ampliado, a gente passa por setores produtivos, né? Você tem um conjunto de setores produtivos, ainda que eles estejam em largo processo de transformação, com a mudança dos suportes, das plataformas, assim, a gente vai ter muita mudança nesse comércio cultural, mas a gente tem uma faixa dessa discussão que é mercado, e em que, inclusive, alguns mais radicais discutiriam, falar, mas isso não é cultura, é alienação, é meio de comunicação, enfim. Mas quando você abre a discussão para um conceito ampliado de cultura, você tem que pensar nisso, e aí você tem que pensar em mercado nacional, mercado internacional, exportação de artes plásticas, de música, de literatura, direito, né, direito de autor, não sei o que a gente está falando, porque as pessoas, inclusive, elas vivem das suas produções e elas precisam viver das suas produções. Isso é diferente de dizer que o sujeito tem que ser empreendedor o tempo inteiro e que os recursos para parte dessa produção, na verdade, que o Estado tenha que se eximir completamente de algum tipo de financiamento. A gente tem um processo que chegou até a cultura, mas que já estava, que a gente tinha na Europa e que foi vindo, que é a questão da precarização do trabalho, né? Essa é uma discussão para todos os campos do trabalho. Os desenhos de trabalho formal, os desenhos de trabalho que a gente conhecia no século XX, eles tendem a desaparecer. Essa é uma questão que cada vez fica mais claro para o pessoal da sociologia do trabalho. Né? O desenho de trabalhador, ele está mudando. O desenho de trabalho, as relações de trabalho, e é claro, porque ela caminha para a superexploração, ela caminha para uma uberização de tudo. Né? Você vai, né, quando você privatiza o correio, o cara vai ganhar por carta entregue.
né? Você joga no limite da discussão sobre produtividade e diz assim, ó, você vai, cada carta você ganha X centavos, sei lá o que vai ser, mas enfim, né? Cada pacote, ou cada isso, ou cada aquilo. Então, é uma questão complexa que está atingindo a área da cultura, e assim, sem nenhum lastro para pensar o tempo da produção, a produção das obras, e como é que você atende aos sujeitos a um outro tipo de fazer cultural, quer dizer, qual o papel do Estado num outro tipo de fazer cultural, que são das práticas tradicionais locais, né? Que é também uma outra discussão, inclusive na área de museologia, na área de patrimônio em geral, inclusive a intervenção ou não intervenção, cachê, não cachê, recurso, não recurso, se transforma os sujeitos em artistas ou não, tem toda uma complexidade que a gente vinha mexendo, né, com patrimônio, com fomento, com a ampliação, com os novos programas, com a discussão do direito ao acesso e à cidadania, do direito ao acesso aos recursos, pelo conjunto dos sujeitos, né, porque eles são cidadãos. Então, assim, tem uma complexidade, e assim, as áreas de políticas públicas, elas dialogam muito pouco, Átila. Isso é um outro problema. Na verdade, acho que a gente tem muito para aprender da área social, e a área social de nós. Eu conheço alguns gestores que, na prática, tentaram fazer uma articulação entre um conjunto das áreas, e acho que a área da economia tem muito a aprender com a cultura, quando você olha para o chão, quando você olha, né, para o território, quando você olha para o local, e tem todo um processo, mas elas seguem desarticuladas, né? Inclusive cultura, educação, o diálogo, assim, bem mais no final das gestões que você consegue fazer um diálogo entre cultura e educação. Né? Pensar programas como Cultura e Universidade, enfim, né? Foram programas que tiveram uma enorme dificuldade de decolar. Então, assim, você segmentou o Estado contemporâneo em políticas públicas setoriais de uma forma tal que você também cria uma disputa por dentro do Estado por quem vai levar mais recursos, né? Quer dizer, quem tem mais eficiência, efetividade e eficácia, são as coisas, né, complexas quando você vai pensar o campo das políticas para a cultura. Como é que você mede o quê? Então, acho que assim, a gente vinha avançando nessa discussão e na relativização, a própria Lei Cultura Viva e os instrumentos, inclusive, de prestação de contas, né? Você vinha trabalhando num processo digamos assim, para criar uma nova cultura política dentro do campo da política pública em relação ao atendimento ao cidadão. Né? A área social também tem muito problema, mas ela age de maneira muito objetiva. Ela abre tantos centros de atendimento, X centros de atendimento com tantos assistentes sociais, assim, né? Tudo que você pode quantificar aí na cultura é super complexo. A gente não tem essas... eu não conheço esse diálogo mais intenso. Existem alguns autores que fizeram algumas aproximações, como a Evelino Dagnino, o próprio Boaventura, de vez em quando, faz, né, esse cruzamento, trazendo das várias políticas, mas eu não conheço alguém que se dedique a fazer realmente esse diálogo, alguém que venha de um dos dois campos, a fazer esse diálogo e a fazer esses estudos que são fundamentais, cruzando a questão das políticas sociais e das políticas culturais e pensando, na verdade, nos pontos de encontro, né? E nos processos de aprendizagem. A gente usa muito, por exemplo, para pensar estatística cultural. A gente foi beber no Januzzi, né, e olhar um pouco sobre as estatísticas do social.
a gente faz apropriações pontuais, e eles também. Né? Mas um trabalho mais intenso, porque você vai ter vários, em alguns momentos, vários nós e vários autores fazendo apropriações pontuais, mas a gente não chegou, a gente não avançou nesse campo. E, na verdade, assim, foi bastante... Eu que tive no governo desde... enfim, eu cheguei na fundação no começo dos anos 2000 ainda governo Fernando Henrique Cardoso, o exercício do diálogo com os intelectuais, com a universidade, o Ministério fez muito de chamar, de conversar e de estimular e até mesmo de provocar os sujeitos para que pensassem sobre. Tem alguns trabalhos da Unesco, alguns trabalhos internacionais, mas assim, eles estão todos muito engatinhando. Renato, acho que você queria falar, não? Sim, Lia, obrigado aí por passar a fala. Eu, assim, primeiro quero cumprimentar os colegas aí, né, já mais uma vez, dizer que eu fico, assim, muito, assim, sempre aprendo muito com as falas da Lia, prazer vê-la aí, Lia, assim, e os seus apontamentos trazem uma convergência, né, e apontam para necessidades, principalmente quando a gente fala do diálogo, né, das áreas da cultura, né, como é que a gente dialoga aí e faz uma análise pensando a partir dos pontos de intersecções aí no campo da política cultural no sentido mais amplo, né, porque quando a gente está pensando na política cultural é pensar no todo, né, acaba voltando para aquela discussão do todo e também nos obrigando a olhar para o território. Então, isso é um ponto que muito me incomoda e tem me levado a pesquisar sobre essa questão a partir do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Então, assim, a minha fala vai também nesse sentido, né? Como é que você pensa aí esse desafio da gente analisar esse fortalecimento dos territórios a partir desse olhar do Estado, né? Que em certa medida você estava dentro de uma instituição que produzia pesquisa, mas também trazendo esse olhar do Estado e os desafios até mesmo de descentralizar a partir da perspectiva federal, que sempre encabeçou aí as grandes políticas públicas em processos descontínuos, em momentos distintos, né? E em certa medida retomando coisas que foram abandonadas outros tempos, né? E aí, assim, como é que a gente pensa isso? E quais foram esses desafios, até mesmo da gente analisar como que as instituições, tipo como o IPHAN, né? A Alejandra foi servidora do IPHAN, dele abrir mão desse capital, né? Ou compartilhar parte desse capital, desse poder na preservação, né? E isso é um grande desafio quando a gente pensa, inclusive, na perspectiva de fomento. Vai abrir um fundo. O fundo quem é que vai captar esse fundo? Como é que vai ser a gestão da preservação? O IPHAN vai atuar em que medida aí nesse sentido, né? Então, eu acho que isso é um ponto, né? E que nos leva a refletir, inclusive, sobre essa retomada de pensar mesmo a política estruturante. Como é que a gente, mesmo diante desses desafios, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, que veio aí fortalecer as políticas principalmente do campo do imaterial, né, trabalhando com as culturas populares, os trabalhadores da cultura em vários outros setores também, mas da gente pensar aí esse ponto de descentralização. E um outro ponto, Lia, para a gente refletir, porque a gente vê aí o campo dos museus e patrimônio cultural, né, e aí, assim, uma cisão que ocorreu, né, num processo histórico de divisão e construção do seu próprio e fortalecimento do seu próprio campo, como no caso dos museus, mas uma distinção, né, uma visão entre aqueles que acreditam na ideia de sistema, né, na concepção, na estruturação dessa ossatura da política nacional de cultura, e aí também dentro que vai espraiar para o patrimônio, museus, arquivos, com uma concepção de redes, né? Que eu observo que há em certa medida, uma galera que entende isso como coisas distintas e antagônicas e não complementares, né? Então, eu não sei o que você
pensa sobre isso, o que você ajuda a gente a refletir aí? Eu acho que não sei se ficou pesado para dentro do diálogo. Vamos ver. Olha só. Bom, Renata, eu acho que eu vou de trás para frente e assim, acho que um dos problemas que a gente tem exatamente são os grupos que pensam que redes e sistemas são antagônicos. Na verdade, eles são complementares. Então, acho que você já fez a pergunta, você fez a questão respondendo, e isso é importante. A gente tem... Eu, inclusive, tive na semana passada, no encontro do pessoal da AMPU, do GT de Patrimônio, eu estava exatamente com a Márcia Chuva, a minha questão, como era uma discussão sobre patrimônio, foi exatamente refletir um pouco o lugar e o papel, mas uma reflexão muito incipiente sobre a questão do Sistema Nacional de Patrimônio, né? A área de patrimônio assim, pelo menos ela é concretamente a mais estruturada em termos de mecanismos legais, né, do processo de legislação, o espraiamento, né, todas as regionais, a capacidade de atuação, ainda que com quadro técnico esvaziado, enfim, com todas as dificuldades que são históricas do IPHAN, que passa por momentos em que o quadro nunca foi o ideal para cobertura do tamanho das ações e dos braços que ele tem que ter. Né? Você está falando de arqueologia, você está falando, enfim, né? Você está falando de alguma coisa gigantesca, você nunca foi. Mas existem alguns momentos em que você fica um pouco mais confortável, e alguns momentos você fica absolutamente desconfortável com um quadro mínimo e as coisas... os processos se acumulando e a pressão externa, né? O IPHAN, na verdade, ele tem áreas de patrimônio, ele tem, digamos assim, problemas e inimigos dos tamanhos mais variados, né? Você tem a especulação imobiliária, a grilagem de terra, a questão de um imaginário sobre passado como retrógrado, como atrasado, né? Assim, essa influência sobre a questão da modernidade, então da demolição, né? Da modernização e atualização do conjunto dos materiais, umas coisas assim, né? E que espalham pela cidade essas coisas horrorosas de vidro, nos quais os passarinhos se suicidam, inclusive, né? Porque assim, isso vai se multiplicando, né, pela cidade, chega a ser assustador. E uma discussão, por outro lado, eu acho assim, é um dos setores mais estruturadas nos diversos níveis de governo. Teoricamente, deveria ser o setor da primeira experiência de um sistema nacional setorial, já que tem, em geral, instituições federais, estaduais e municipais que cuidam do patrimônio. E, assim, se a gente pensar, no caso de todos os estados, tem órgãos de patrimônio e um volume significativo de municípios de grande porte tem órgão de patrimônio, fora as ações, assim, a ação de Minas do IEFA, que fez da lei, que fez com que, né, hoje, talvez 80% dos municípios mineiros tenham órgãos de patrimônio. Então, você tem uma estrutura que facilita e que dificulta enormemente, na medida em que você tem um sem número de legislações e de formas de agir e de pressões locais. Né? Agora, esse exercício, assim, ele precisa ser feito, porque o que a gente tem é a sobreposição das atribuições, mas que geram ações efetivas muito pequenas, dado todo o esforço, né, que mobiliza o conjunto de órgãos. Então, a gente, na verdade, precisa ser mais imaginativo e pensar como a gente moderniza esse processo
e como a gente traz para dentro, eu acho que o patrimônio imaterial fez isso, né? Como é que você abre um pouco a instituição e traz a sociedade para dentro também, né? E tira essa atribuição só de um saber técnico restrito. Né? Quer dizer, como é que você democratiza um pouco mais, né, os conceitos de patrimônio, de referência cultural? Como é que você faz com que... Como é que você coloca para fora para que os sujeitos também se apropriem, você possa fazer caminhos de mão dupla, trazendo a sociedade? Né? É extremamente complexo, mas, teoricamente, você tem, efetivamente, você tem órgãos agindo em todos os níveis, você tem legislação para todos os níveis, você tem tombamento em todos os níveis, alguns mais próximos do local ou não, e a questão é assim, como é que você aprimora esse diálogo e essa participação? Ele veio sendo aprimorado, sem dúvida. O IFAM de 2020 não é o IFAM de 1980. Isso eu estou certa, mas ele ainda, né, assim, não é. Assim, você, na verdade, ampliou toda essa discussão. E, assim, a saída da área de museus, a área de museus, ela sai já numa lógica de política dos anos 2000, do século XXI. Então, a ideia de uma política mais sistêmica, inspirada, inclusive, em várias experiências latino-americanas também, num diálogo para fora, num diálogo muito mais intenso com a Unesco, né, com os órgãos internacionais, um pouco espelhado nas experiências e nas discussões latino-americanas e europeias. Então, ele nasce num outro desenho, ele nasce já preocupado com a produção de informação, ele nasce porque, na verdade, não é registro e cadastro, né? É produção de informação, porque assim, você não tem um registro, você tem o registro da Lei Rouanet, mas ela acaba sendo quase que registro e cadastro, mesmo com todo o trabalho que se fez com o SNCC, que seria muito mais algo para produzir, do qual se pudesse extrair informação e conhecimento para aprimoramento das políticas, porque a ideia era essa, que você pudesse extrair as informações. Ele é bem melhor do que há 15 anos atrás, mas ele ainda está longe de ser alguma coisa que nos permita uma entrada, né? Até porque o processo de aprimoramento dessa base também ela cessou. Então, a área de museus ela nasce exatamente num movimento, num olhar diferenciado sobre política pública. E aí, sem dúvida, que ela vai ter embates fortes, inclusive com as áreas mais tradicionais do campo do patrimônio e de dentro do IFAM. E é claro, isso é óbvio. Até porque é o seguinte, esses processos, eles não são processos sem conflito. Eles não são processos, eles são processos de disputa o tempo inteiro. Então, você tinha um grupo disputando, e certamente, quando você tem uma mudança de governo do tipo que a gente teve agora, inclusive com zero, respeito aos princípios democráticos, às autonomias, é isso que a gente está percebendo, onde você pensa as instituições, você pode fazer delas o que você bem entender, e você coloca, você não tem o respeito pela formação e qualificação técnica, enfim. Né? As atrocidades são inúmeras. Então, você, sem dúvida, que você aproxima da direção um grupo conservador e saudosista que você, não, mas vamos nos ater às questões técnicas, vamos, assim, né, não, vamos diminuir o processo de participação e escuta social. Então, sem dúvida que a gente teve um retrocesso, e o setor de museus ele foi criado numa outra lógica, e ele está pisando em ovos. Isso eu também não tenho dúvida, assim, né? E aí você muitas vezes se esconde no saber técnico, ou você se resguarda no saber técnico,
para diminuir a capacidade de avanço que os sujeitos fazem sobre os seus campos, o que não impediu a questão aqui com a Cláudia Márcia no Rio de Janeiro. Né? Muitíssimo obrigado, Lia. Que é muito sério, né? Então... Eu acho que é isso. Vamos lá, gente. A gente ainda tem, vamos lá, mais 10 minutinhos. Aí depois eu também tenho que... Exatamente. Era isso que eu ia comentar, que a gente tem uns minutinhos para, se alguém tiver, de repente, uma última questão para a Lia, senão a gente começa a se encaminhar para o encerramento, mas se alguém quiser colocar alguma última questão, a gente tem mais uns minutinhos. Alguém gostaria? Enquanto estão pensando, já gostaria de fazer o convite para o nosso próximo encontro, dia 27 de outubro, se Deus for pai, não for padrasto, né? Se não houver nenhuma nova invasão dessa, mas mesmo com invasão, a gente vai estar aqui com a presença do Padre Mauro, do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o Muquifo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e com a Antônia Carindé, da Rede Indígena de Memória e Museologia Social do Ceará. Estão todos, obviamente, desde já, mais do que convidados. Então, já tiveram um tempinho para pensar a última perguntinha para a Lia. Não, são tempos complexos, admitiramente. Fala, Rodrigo. Pois não, porque eu estava ouvindo toda essa história que você veio contando e tal, desde o início até o momento atual. E eu ia perguntar se você acompanhou o debate da criação do endowment do IBRAM com o BNDES. Não, infelizmente. Do fundo de criação, do fundo... Eles estavam planejando criar um fundo de investimento que seria captado dinheiro de recursos privados para criar um fundo de investimento na área museal, para, enfim, projetos, criações, sei lá, de exposições ou demais projetos educativos, enfim, investimento mesmo na área. E eu achei muito interessante. Aí eu queria saber se andou, se não andou, se alguém sabe dessa história, porque foi a única notícia boa que eu ouvi falar nesse período de pandemia. E com possibilidade de avançar na medida em que depende mesmo. Esses desenhos, né, eles são muito interessantes, e eu fico pensando, por exemplo, eu fiquei um tempinho fazendo um Curran na França, e assim, o quanto os fundos privados investem nessas áreas no exterior. Né? Na verdade... O Britten, o próprio Louvre, todos eles trabalham com esse tipo de investimento. Mesmo museus pequenos. Eu estava em Grenoble, que não é uma cidade tão grande, né? E o Museu de Arte Contemporânea, ele trabalhava o tempo inteiro nessa lógica. Né? Você está numa cidade perto dos Alpes, então é uma cidade que tem movimento turístico, o pessoal passa por ali para subir e tudo, mas é muito interessante a lógica do próprio empresariado, quais seriam os lugares, né, que tipo de investimento teria um agregado simbólico para eles. E é interessante a gente pensar, inclusive, num processo, e esse processo estava acontecendo, viu, Rodrigo? O pessoal do SESI, o pessoal do SENAC, o pessoal do próprio SESC, também vinha fazendo um trabalho com o empresariado, né? Um trabalho para cima, porque é importante que você faça um trabalho com os associados, com os trabalhadores, mas um trabalho para cima com o empresariado, né? Num processo de valorização do investimento na cultura, no agregado, e não só via lei de incentivo, mas de uma maneira geral. Mas esse eu não acompanhei, eu já não estava mais acompanhando. Então, eu não sei te dizer.
Fiquei até curiosa também. Valeu, obrigado. Pois é, a ideia do projeto aparentemente é maneiríssima, mas é justamente isso que você falou, né? Parando para pensar assim, provavelmente os grandes investimentos vão ser nos museus que têm público, né? Eles vão poder colocar a marca deles lá, sei lá, do lado da Batalha do Havaí, vai ter um Itaú. Não, é isso, assim, é a lógica de mercado. Mas, assim, teoricamente, por isso que a gente sempre discutiu a necessidade de você ter vários mecanismos para que o sujeito que quer esse agregado simbólico, que ele o faça, e você libera recursos de aplicação direta do Estado para os lugares onde isso está ausente, né? Para o Museuzinho de Caborbó da Serra, entendeu? Que, enfim, né? Os sujeitos não vão passar por lá, ainda que, de repente, a gente possa ter um Museu do Cangaço como, né? Enfim, esqueci o nome do filme, que é fantástico. Bacurau, exatamente, né? Fiquei aqui imaginando, estava falando assim, dos museus, das cidades, não sei o quê, e me veio a imagem lá do Museu do Cangaço de Bacurau, assim, muitíssimo, né? Grande sacada, muitíssimo interessante. Mas é isso, assim, Átila, a gente vem, inclusive, assim, as secretarias, muitas delas têm se tornado secretarias de economia criativa. Eu tenho conversado com muita gente, e aí, assim, claro, qual a possibilidade? Então, estamos o tempo inteiro formando empreendedores. Existe uma parte dessa lógica que é a lógica da precarização do trabalho, mas existe uma discussão sobre a monetarização de tudo. Né? E aí e a gente também vive muito isso no campo da educação, e a gente precisa também produzir contradiscursos, né? De novo, no trabalho de que existe uma coisa que chama investimento. E investimento é coisa que muitas vezes se faz a longo prazo. E o campo da cultura e o campo da educação são campos de investimentos. Investimentos para que você possa colher futuros melhores. Né? Essa que é a grande questão. Lia, muito obrigado. O garçom já está colocando as cadeiras em cima da mesa para expulsar a gente do bar. Está querendo acabar com o bate-papo. Agradeço muito a sua presença, agradeço muito também a presença do Santini, que precisou sair mais cedo. Foi realmente uma aula que vocês nos deram hoje aqui. E agradecer muitíssimo a presença de todas e todos que estiveram conosco nessa nosso primeiro encontro. Lembrando que dia 27 de outubro, às 19 horas, encontro com o Padre Mauro e a Antônia Carindé para conversar sobre museus, patrimônio e comunidades, no nosso segundo encontro da série Diálogos Culturais. Gente, muitíssimo obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Jantem bem, descansem, resistam. E avante! Insistam, exatamente. Tchau, gente. Luísa, pode desligar a luz do cinema. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.